aposto que você tá doida pra perder peso o mais rápido possível, não é? Então, deixa eu te contar uma história muito triste sobre perder peso, principalmente rápido demais. Uma das coisas que as pessoas mais querem, principalmente as mulheres que são super ansiosas, é perder peso o mais rápido possível. Só que o nosso corpo não funciona assim. O nosso corpo funciona à base de adaptação. Como é que funciona isso? Quando a gente perde peso rápido demais, né, que a gente faz uma dieta ou entra numa rotina de exercícios muito pesada para perder peso, e a gente acaba conseguindo no início perder uma quantidade de peso rápido demais, como é que o nosso corpo está perdendo essa quantidade de peso tão rápido assim? Na verdade, não está acontecendo um emagrecimento de fato. Porque uma coisa que a gente precisa entender é a diferença entre emagrecimento e perda de peso. São duas coisas separadas. Apesar de parecerem semelhantes, elas não são a mesma coisa. Por que isso? Quando a gente perde peso rápido demais, através de uma dieta muito severa ou de um programa de exercícios muito intenso, uma das coisas que acontece é que por conta desse balanço energético muito severo que a gente está gerando, né, no caso diminuindo muito, fazendo uma restrição de ingestão de calorias muito grande, o nosso corpo ele acaba queimando, usando a nossa massa muscular como fonte de energia. E ele acaba consumindo essa massa muscular. E aí, no fim das contas, o que está acontecendo é que o nosso percentual de massa magra é que está diminuindo, ao invés da gente estar tendo um efetivo emagrecimento, né? Uma coisa que a gente precisa entender é que o emagrecimento não é de fato a perda de peso, é a perda de gordura. Por quê? Porque não é a gente estar mais leve ou mais pesado que vai prejudicar a nossa saúde, e sim a quantidade de gordura que a gente tem acumulado no nosso corpo. Isso sim é que vai ser prejudicial. Então, o que a gente tem que buscar quando a gente quer emagrecer não é simplesmente diminuir a quantidade de peso que a gente tem, é diminuir sim a quantidade de gordura que a gente tem acumulado no nosso corpo. E como é que a gente consegue fazer isso? Balanceando a nossa alimentação e fazendo uma rotina de atividade física que estimule esse emagrecimento. Toda vez que alguém quer emagrecer e não tem conhecimento suficiente para poder estimular esse emagrecimento no próprio corpo, a pessoa acaba partindo do princípio de que ela tem que cortar calorias. É o que ela acha que é o principal emagrecedor. E na verdade até é, só que não de fato cortar o máximo possível, porque o nosso corpo não funciona dessa maneira. Quanto mais a gente corta, mais a gente emagrece. Não é bem assim. O nosso corpo ele é uma máquina super adaptável. Então o que acontece quando as pessoas estão muito ansiosas querendo emagrecer? Elas acabam entrando num ciclo muito perigoso e que vai gerar mais problemas do que benefícios na vida delas. Como assim? A pessoa se olha no espelho, está muito preocupada com o que está vendo e quer perder aquele peso o mais rápido possível, porque ela acha que perder peso é o que vai fazer ela emagrecer. Então o que ela faz? Ela começa a cortar calorias para poder emagrecer o mais rápido possível. Só que ela não se dá conta dos perigos que estão envolvidos nisso. De início, ela até consegue perder um bocado de peso rápido, só que é como se ela estivesse fazendo uma compra no crédito com uma taxa de juros altíssima. Lá na frente, isso vai voltar cobrando muito caro. Porque o que acontece quando a gente corta calorias demais é que o nosso corpo começa a consumir a nossa própria musculatura. E isso acaba deixando o nosso metabolismo cada vez mais lento, mais lento, mais lento. Por quê? Porque o nosso corpo ele é muito inteligente, então ele acha que a gente está no meio do deserto passando fome. Então, como a gente está com uma restrição de alimento, né, uma restrição calórica muito grande, ele fica o mais lento que ele pode para poder poupar o máximo de energia possível. E aí você começa a perceber que a sua perda de peso está diminuindo. No início você estava perdendo muito peso, muito rápido, e aí isso começou a ficar cada vez mais difícil. E o que você faz? Você corta mais calorias ainda, você come menos ainda. Nossa, aí é o pior dos casos. Por quê? Você se olha no espelho, teoricamente você está um pouco mais magra. Mas se você começar a se pegar, você vai sentir que você está meio molenga e você não entende o porquê, porque você nem é obrigada a ter esse tipo de conhecimento. Só que, por você estar cortando tanta caloria, a sua fome está absurdamente alta nesse momento. Você está com desejo de comer qualquer coisa que aparece pela sua frente. E isso começa a gerar uma série de problemas
inclusive psicológicas, porque você está com muita fome, você começa a se sentir cansada, a se sentir sem energia, mais irritada, com dificuldade de raciocinar, com dificuldade de se concentrar, e você está meio molenga. Tudo isso começa a afetar o seu dia a dia, o seu relacionamento com as pessoas começa a ser afetado, mas você acha que você está emagrecendo e que lá na frente você vai poder parar com isso e o seu problema vai ser resolvido. Ler engano. E você está meio molenga. Só que você é muito forte, você quer se manter na sua dieta porque você está vendo que você está tendo resultados e aí você continua cortando mais e mais calorias. Só que por dentro, o teu organismo está consumindo o máximo de massa muscular que ele pode e cada vez deixando o seu metabolismo mais lento, mais lento, mais lento. Chega uma hora que a sua fome, os seus desejos, o seu impulso por comer fica tão forte que você não consegue mais controlar. Isso se torna incontrolável na sua vida. E aí, nesse ponto, você se olha no espelho e vê que você já está mais magra, pelo menos aparentemente. E aí você se permite comer. Esse é o problema, porque nesse momento você está com um impulso tão grande de fome que você vai comer muito, você vai começar a ingerir muito mais caloria do que o seu corpo se adaptou. Só que lembra que o seu metabolismo está super desacelerado nesse momento? Então, aí é que mora o problema. Você começa a reintroduzir, você começa a comer novamente tudo aquilo que você tinha cortado da sua dieta. E em resposta a isso, existe uma série de fatores metabólicos que acontecem no seu organismo que nem cabe eu tentar explicar aqui agora porque é uma parte muito técnica que você não tem necessidade de saber. O que você precisa entender é que o teu metabolismo desacelera para poder poupar o máximo de energia possível, porque você veio numa sequência de muito tempo cortando a ingestão de alimentos. Só que quando você reintroduz todos esses alimentos e começa a comer desenfreadamente novamente, porque você está magra, você acha que você pode, o seu organismo, por estar com o metabolismo super lento, ele começou a armazenar, ele se tornou uma máquina de armazenar gordura. E é nesse ponto que você ganha todo o peso de volta que você tinha perdido, só que você vai ter engordado muito mais do que você emagreceu antes. Por quê? Porque você lembra que você perdeu muita massa muscular nesse processo de falso emagrecimento? Então, quando você reintroduz todos esses alimentos e o teu organismo está adaptado a poupar o máximo de energia possível e acumular o máximo de energia possível, ele começa a acumular o máximo de gordura que ele pode. Por quê? Porque é a forma do nosso corpo poupar energia. A gordura nada mais é do que uma fonte de energia que a gente ingeriu e não queimou. Só que como você vai ter perdido muita massa muscular, o seu percentual de gordura em relação à quantidade de músculo que você deveria ter no corpo, ela se torna mais alta do que estava antes. E com isso você vai ter engordado muito mais do que você achou que estava gorda antes. E aí você se olha no espelho, se vê gorda novamente e o que você faz? Recomeça todo o ciclo. E assim você vai ficando com um percentual de gordura cada vez mais alto e com a quantidade de massa muscular cada vez menor, prejudicando ainda mais a sua saúde. Porque aí sim os problemas de saúde vão começar. Não importando se você está com 50 quilos ou com 80 quilos, ou até com mais de 100. Porque se uma pessoa tem 80 quilos de massa muscular, ela não está gorda. Mas se uma pessoa tem 50 quilos e um percentual de gordura de 30 ou mais, aí sim ela está entrando numa área de muito risco para a saúde dela. Então, se você já fez alguma avaliação física que identificou para você qual é o seu percentual de gordura corporal, escreve aqui nos comentários para a gente saber se você está dentro de uma zona de risco, se ainda está fácil de resolver esse problema ou se você precisa de uma intervenção um pouco mais profissional para poder resolver esse problema e de fato emagrecer.